E essa questão do mudar o patamar depende de muitos gols. Já que a gente terminou, né, a matéria falando do Gabigol, vamos falar desse ataque do Flamengo aí, como é que fica para 2025, Gonza? Pensando que o Pedro vai demorar para voltar, mas tem números extraordinários. Esperança para 2025. E essa questão do mudar o patamar depende de muitos gols. Já que a gente terminou, né, a matéria falando do Gabigol, vamos falar desse ataque do Flamengo aí, como é que fica para 2025, Gonza? Pensando que o Pedro vai demorar para voltar, mas tem números extraordinários. Vamos começar mostrando os números do Pedro jogando com a camisa do Flamengo. Em 2020 foram 23 gols em 54 jogos, com a média de 0,42. 21 foram 18 gols em 46 jogos, 0,39. Em 2022, 29 gols em 59 jogos, 49, a média de 0,49. Lembrando que até aí o Pedro era praticamente reserva em boa parte do ano. Entrava em alguns jogos, né? O Gabigol era o titular absoluto. Em 23 a coisa começa a mudar de figura. Faz 35 gols em 61 jogos, mas jogando mais minutos durante esses jogos. 0,57 de média, subiu bem. E em 24 foram 30 gols em 43 jogos, com a média de 0,69. E lembrando que no Brasileirão foram 11. E ele parou de jogar o Brasileiro muito cedo por conta da grave lesão que teve no joelho, que inclusive o fez ficar fora da atual temporada e vai fazer ficá-lo fora de boa parte da temporada que vem. A gente tem que ver como ele chega no Mundial. A gente já sabe que não vai ter o Pedro durante um bom tempo. Como é que resolve esse ataque do Flamengo? Olha, o Flamengo tem condição de desempenhar bem até o Pedro voltar. A previsão é que ele ainda tem aí mais uns 5 ou 6 meses de recuperação, e aí você tem que colocar ali um tempinho para ele recuperar o ritmo de Pensando jogo. ali em março, abril, para voltar de fato a trabalhar com carga forte, né? Isso. Ele é um jogador que não dá para substituir. O Pedro é um jogador único e eu não tenho dúvidas de que, se não tivesse acontecido a lesão, ele estaria brigando por vaga de titular na seleção brasileira, porque o Dorival Júnior gosta de jogar com referência, e o Dorival Júnior foi o treinador que conseguiu juntar no mesmo time titular Pedro e Gabigol. Que era a grande discussão do Flamengo até então, né? Essa discussão ela foi encerrada pelo próprio Dorival. Então, assim, eu imagino que o Flamengo ainda vá ao mercado. Há uma nova postura da diretoria com a troca de comando. O presidente Landim sempre gostou de contratações mais midiáticas, né, de pegar o jogador que estava ali se destacando, sem muita preocupação com revenda ou com questão financeira, porque o Flamengo arrecada muito. O novo presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, já deixou várias vezes claro, ele bate muito nessa tecla da racionalidade financeira, que é preciso. O Flamengo não pode voltar a ser um time sempre em crise financeira, como era até a gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Eu acho que o Flamengo vai ao mercado para repor o Gabigol, mas vai sem pressa, porque tem muitos jogadores. O Cebolinha vai voltar, o próprio Arrascaeta fez a cirurgia e imagina-se que ele vai voltar em melhores condições. O Luiz Araújo está voltando. Enfim, foram jogadores que se lesionaram, né, pagaram o preço pela maratona que o Flamengo tem, né, sobre isso, né, incluindo aí o Mundial, o Super Mundial. A previsão é que o Flamengo faça em torno de 90 jogos por ano, se ele for às fases decisivas. É muita coisa. Não há jogador que aguente. Então, essas lesões elas acabaram impactando no trabalho do Tite, que já também, pelo seu estilo, um jogo mais de equilíbrio, um jogo menos ofensivo, que é o que a torcida do Flamengo exige, né, acabou sucumbindo, embora eu acho que não tenha feito um trabalho tão horrível. Me parece que o grande problema do Flamengo foi na Libertadores, aquela eliminação para o Peñarol, que é um time tecnicamente muito inferior
ao Flamengo, e isso ficou claro quando foi enfrentar o Botafogo, tomou de 5-0 no jogo de ida. No segundo tempo. No segundo tempo. Quando abriu a porteira, o Flamengo foi incapaz de fazer um gol nesse time. Um gol em mais de 180 minutos. Então, acho que, como a gente está vendo aí esse novo personagem, Felipe Luiz, e muito se falava ao longo da trajetória vitoriosa do Flamengo que o vestiário do Flamengo era muito difícil, que os treinadores sucumbiam e que isso talvez só se resolvesse se o vestiário fosse para o comando. E foi. O Felipe Luiz é um jogador que conhece tudo do vestiário do Flamengo, conhece todos os jogadores, inclusive os da base, e isso dá a ele uma capacidade ali de opção e de pensar no jogo que poucos treinadores têm. Então, acho que há muito tempo que o Flamengo começa as temporadas com expectativa e, às vezes, a coisa não se concretiza. Esse ano, a expectativa também é muito boa. Felipe Luiz começa com muita moral e acho que é um treinador ousado. Mostrou isso na final da Copa do Brasil, e a ousadia no futebol, ela, se for feita com competência, ela dá resultados. Vide o que aconteceu com o Arthur Jorge na final da Libertadores, com um jogador a menos, né, que continuou mantendo o Botafogo na frente e ganhou. Eu acho que o Felipe Luiz talvez seja o principal ponto de esperança do torcedor rubro-negro de retomar aquela trajetória, porque o sarrafo do Flamengo é alto. O time conquistou, na era Landim, 2 Libertadores, 2 brasileiros, e é por essas competições que o Flamengo tem que brilhar. Por isso que eu digo que em 2023, foi um fracasso, o Flamengo não conquistou nada. E 2024, com apenas o estadual e a Copa do Brasil, ela subiu um pouco de fracasso para decepção. Eu acho que o Flamengo tem que voltar a brilhar, tem concorrência pesada, Botafogo, Palmeiras, que está montando aí um super time, e outros times também cresceram, Internacional, São Paulo, próprio Fortaleza. Então, vai ser uma jornada difícil, mas que o Flamengo tem, evidentemente, condição de retomar a sua trajetória vitoriosa. Não é simples, hein? Ser de time grande, gigantesco. A gente está falando aqui de ganhar o estadual e a Copa do Brasil, que muitos times fariam a vida para ganhar, senhora. E ainda assim a temporada não acaba bem. Faz parte, que comandar time grande é assim. E amanhã tem o tradicional Jogo das Estrelas no Maracanã. É a 20ª edição da festa comandada pelo Zico. A festa começa cedo para ele. Para os convidados, é chamado irrecusável. Desde 2004, Zico reúne astros do futebol, do passado e do presente, para ajudar pessoas. O Jogo das Estrelas chega à 20ª edição amanhã no Maracanã, cheio de grandes momentos. No segundo ano, veio a surpresa do Maradona. Aí quase que não tem jogo de tanta gente.